Querida estudante e estudante do ISB, do curso de Antropologia, peçamos à Virgem Maria, São Boaventura, ao nosso anjo da guarda, São José, que intercedam por nós junto ao Deus Pai que nos deu o Espírito Santo, para aproveitarmos bem, muito bem deste curso, né? E desta aula. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Continuando a estudar o documento da Comissão Teológica que diz Comunhão e Serviço à Pessoa Humana Criada à Imagem, hoje vamos ver a questão da responsabilidade do homem, da mulher, pelo mundo criado. Espero ser breve, conciso e direto. Então, o documento no nosso rascunho, hoje somente estude. Tá bom? Diz assim, a responsabilidade pelo mundo criado. Qual é a questão primeira? Quem faz é a questão do progresso científico e diz assim, os vertiginosos progressos científicos e tecnológicos dos últimos 150 anos tiveram como resultado uma situação radicalmente nova para os seres que vivem neste planeta. Por quê? Porque teve melhoras de vida, muitas questões que nós não resolvíamos antes, resolvemos, não? Imaginem vocês o pós-evolução industrial, a descoberta de tantas coisas, a produção da energia elétrica e depois a partir dela tantas coisas, os computadores, mas o problema surgiu. Se a questão foi, a primeira parte do número 71 fala dessa questão, né? Da questão, o progresso científico, já no número 72 do documento, vocês podem ir lá no guia de estudo, que eu sublinhei em verde, infelizmente, uma das consequências desta nova sensibilidade ecológica, porque surge a ecologia como uma ciência que busca, entre tantos ramos de outras ciências, a biologia, a sociologia, a tratar desse tema. E se vocês quiserem um pouquinho mais, voltar ao 71, lá no meio diz assim, nesta situação, no progresso científico, os seres humanos desenvolveram uma consciência mais aguda dos laços orgânicos que os unem aos outros seres vivos. Contempla-se agora a natureza como uma biosfera, em todos os seres formam uma rede de vida complexa e, todavia, cuidadosamente organizada. Agora, além disso, é fato pacificamente admitido que existem limites tanto para os recursos naturais disponíveis, como também para a capacidade da natureza para reparar os danos causados a ela através da incessante exploração de seus recursos. Quanto lixo temos acumulado no século passado? Isso é um fato, não é? Que não podemos deixar de lado. Mas o número 72 diz assim, infelizmente, uma das novas consequências dessa nova sensibilidade ecológica é que o cristianismo foi, por alguns, acusado de ser em parte responsável pela crise ambiental, justamente por ter realçado do homem criado a imagem para governar a criação visível. Chega alguns críticos, vem comigo no número 72, ao ponto de dizerem que na tradição católica está faltando uma sólida ética ecológica, enquanto o homem é considerado essencialmente superior ao resto do mundo natural, e que para tal ética é necessário voltar-se para as religiões asiáticas e tradicionais. Por quê? Porque, por exemplo, no hinduísmo, o ser humano é visto como uma parte do todo e etc. Por exemplo, tá bom?
Número 73 diz: esta crítica, porém, se baseia em uma leitura profundamente errada da teologia cristã da criação da Imago Dei, o homem, imagem de Deus. Isso é um ponto, desculpe, que aí o computador estava caindo, viu? Um ponto muito sério. O homem como imagem de Deus. E aqui ele cita a audiência geral de 2001 de João Paulo II, no 73, que eu sublinhei em amarelo. Diz assim: o senhorio do ser humano não é absoluto, mas ministerial. É a missão não de um senhor absoluto e inquestionável, mas de um ministro do reino de Deus. Eu coloquei aqui uma leitura equivocada e ali, né, que nós precisamos versos, leitura teológica correta, tá bom? Para vocês não perderem o resumo. E se vocês me permitem voltar ao tema aqui, o senhorio do ser humano, ele é ministerial. A palavra ministro vem da junção de duas palavras, minister, menos 3. Quer dizer, quem serve faz um trabalho de liderança, talvez, mas ele é 3 vezes menos, no sentido que ele não é o senhor, mas ele é um funcionário, um cuidador. Ministerial, minister, menos 3, tá bom? E assim vai. E diz assim: é possível, continua o número 73, que uma errônea maneira de compreender este ensinamento tenha levado alguns a agirem de modo irresponsável em favor do ambiente natural. Mas a doutrina cristã sobre a criação, sobre a Imago Dei, jamais estimulou a exploração descontrolada e o esgotamento dos recursos naturais. As observações de João Paulo II refletem a crescente atenção com o qual o magistério acompanha a crise ecológica, preocupação que se encontra à sua raiz já nas encíclicas sociais do mundo moderno. E aqui nós precisamos não esquecer, não, meus amados, qual a encíclica? Dou um doce para quem descobrir. Laudato Si de Francisco. Ponho até aqui para vocês estudarem. O documento é bem anterior a esta encíclica. Então vejamos que, muito embora alguns cristãos tenham essa visão consumista, dominadora e destruidora, não foi isso que a igreja ensinou. E, continuando o número 73, citando a centésimos anos de João Paulo II, uma grande encíclica social diz: igualmente preocupante, junto com o problema do consumismo e com ele o estreitamento conexo, é a questão ecológica. O homem, dominado pelo desejo de ter e de gozar, mais que pelo desejo de ser e crescer, consome de modo exagerado e desordenado os recursos da terra e a sua própria vida. Na raiz da incessante destruição do ambiente natural está um erro antropológico, infelizmente muito difundido em nossa época. O ser humano que descobre sua capacidade de transformar, em certo sentido, criar o mundo com seu próprio trabalho. Esquece que este sempre se desenvolve na base da primeira originária doação das coisas, por Deus. E aqui o consumismo, como nós temos falado. Então vocês veem que a questão ecológica tem uma resposta correta do ponto de vista revelado de Deus, que apresenta o homem não como um consumidor implacável, um devorador da criação. Vamos continuar, tá bom? A teologia cristã, diz o número 74, da criação contribui de modo direto
para a solução da crise ecológica, ao afirmar a verdade fundamental da criação visível, e ela mesma, o dom divino, o dom originário que fixa num espaço de comunhão pessoal. Poder-se-ia com efeito dizer que uma correta teologia cristã da ecologia é dada pela aplicação da teologia da criação. Então está aqui, teologia da criação. Observe-se como o termo ecologia combina com as duas palavras gregas, oiko, casas, e logos, palavra. O ambiente físico da existência humana poderia ser visto como uma espécie de casa, habitação para a vida humana, considerando que a vida íntima da Santíssima Trindade é uma vida de comunhão. O ato divino da criação é a produção gratuita de parceiros, olha só, parceiros que poderão compartilhar essa comunhão. Poder-se-ia dizer neste sentido que a divina comunhão agora encontrou a sua habitação no mundo criado. Por esse motivo, pode-se falar do cosmos como lugar de comunhão pessoal, comunhão entre pessoas. Tá bom, meus queridos? Então aqui nós temos no número 74 uma leitura acertada da criação, a partir desses elementos, como o dom originário de Deus para a comunhão pessoal do homem. O número 75, peço que vocês me acompanhem, diz assim: a cristologia e a escatologia podem em conjunto iluminar ainda mais essa verdade. Na união hipostática da pessoa do Filho com a natureza humana, Deus vem a este mundo e assume a corporeidade que ele mesmo criou. Na encarnação, através do Filho unigênito, nascido da Virgem Maria, através do poder do Espírito Santo, o Deus unitrino cria a possibilidade de uma comunhão íntima e pessoal com os seres humanos. Então eu gostaria que vocês prestassem muito atenção nesses números aqui, tá bom? Então parte de uma teologia da criação, logo apresenta a questão cristológica e escatológica, ou seja, Cristo revela a finalidade da criação. E não se esqueçam que nós cremos no mundo novo, quando o Senhor voltar glorioso para julgar os vivos e os mortos. Então, o número 76 diz que, longe de incentivar uma exploração desregrada e antropocêntrica do ambiente natural, a teologia da Imagodeia afirma o papel crucial do ser humano na realização desse fixar da morada eterna no universo levado à perfeição de Deus. E assim continua tratando do tema. Tá bom? E assim, o número 77 apresenta de novo um resumo na Evangelho Vitae de João Paulo II, que eu coloquei assim: o homem é visto como o jardineiro da criação, como o cuidador, tá bom? Depois o número 78, o homem, nessa comunhão pessoal com o criado, realiza o que é próprio de Deus. Depois, no número 80, diz que é, portanto, legítimo também servir-se dos animais para prover o sustento ou para confeccionar vestes. Podem ser domesticados para ajudarem o homem nos seus trabalhos e também para se distrair no seu lazer, para não perdermos de sentido que a criação também está a serviço do homem. Não estamos aqui só para denunciar o uso desmedido daquilo que a criação nos oferece, matando os animais, extinguindo as espécies. Nada disso, mas também é legítimo usar dos animais para a nossa sobrevivência, com equilíbrio, como quem usa para o bem do homem,
não para desfrutar, destruir. E ainda diz assim, esse trecho cita além o legítimo uso de animais para experimentação médica e etc., sempre reconhecendo o que é contrário à dignidade humana e infringir sofrimento aos animais. Meu Deus, é claro que não estamos aqui para fazer tal sofrimento. Servir-se dos animais é sempre seguir-se com equilíbrio. Amados e amadas, qual é esse equilíbrio? Usá-los para o bem do homem, não para uma satisfação egoísta, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que nós estudamos. Então, recuperamos aqui algumas informações básicas, né? Que o ponto 3 diz assim. Vem comigo para resumir. A responsabilidade do mundo pelo criado. Número 2, né? Que acusar o cristianismo de produzir uma antropologia onde o homem aproveita da criação sem nenhum princípio de respeito, de controle, não é verdade. A teologia apresenta o homem, usem essa palavra que eu gosto, como jardineiro, cuidador da criação, que usa dela para as suas necessidades de sobrevivência. Infelizmente, talvez muitos cristãos não tenham seguido essa teologia, essa revelação de Deus como tal. E tudo o que implica aqui. Agora, aqui no ponto 3, se vocês forem comigo aqui no número 81, a responsabilidade para com a integridade biológica dos seres humanos. Se vocês verem falar, temas relevantes que serão tratados no curso de bioética, somente citamos a nível introdutório. Eu não quero discutir sobre esse tema aqui, porque são temas que vocês vão voltar a estudar com muita profundidade no curso de bioética. Mas o número 81 diz, a moderna tecnologia, juntamente com os mais recentes desenvolvimentos da bioquímica e da biologia molecular, continua oferecendo à medicina contemporânea novas possibilidades quanto a diagnósticos e terapias. Essas técnicas não só possibilitam novas terapias mais eficazes, mas abrem também caminhos para a possibilidade de modificar o próprio homem. E aqui tem a palavra recriar, desse mesmo, recriar, né? E o documento apresenta, eu vou ler dois pontos e depois, como disse, não quero antecipar aquilo que é próprio da bioética. O direito de dispor plenamente do próprio corpo significaria que a pessoa pode usar seu corpo como meio para alcançar um fim que ele próprio escolheu. Poderia então substituir algumas partes do próprio corpo, modificá-lo ou dar-lhe um fim. Noutras palavras, uma pessoa poderia determinar a finalidade ou o valor teleológico do seu corpo. No número 83 diz, na prática clínica é fato geralmente aceito que se possa dispor de forma limitada do corpo e de certas funções mentais para preservar a vida, como por exemplo no caso da amputação de um membro ou da extração de um órgão. Intervenções desse tipo são permitidas pelo princípio de totalidade e integridade, conhecido também como princípio terapêutico, e aqui tem todos os princípios. E aqui o autor da comissão, vai questionando todas essas questões, fala da questão da engenharia genética no número 90, valoriza as intervenções terapêuticas, mas nós sabemos que hoje
a engenharia genética leva o homem a querer dispor do seu corpo como ele acha importante. Como eu disse, queridos e queridas, eu não estou aqui para falar de sistemas, porque é um tema que vocês terão na bioética, tá bom? E vamos concluir o documento, se vocês pudessem ler comigo, muito bonito a conclusão, e eu leio com vocês. Diz assim: no decorrer destas reflexões, o tema da Imago Dei demonstrou sua capacidade sistemática de esclarecer muitas verdades da fé cristã. Ajuda-nos a apresentar uma concepção relacional na verdade pessoal dos seres humanos. É justamente esta relação com Deus que define os seres humanos e fundamenta a sua relação com as outras criadas. Não obstante, como vimos, o mistério do ser humano só pode ser plenamente esclarecido à luz de Cristo, imagem perfeita do Pai, que nos introduz através do Espírito Santo em uma participação no mistério de Deus unitrino. É no íntimo desta comunhão de amor que o mistério de todo ser abraçado por Deus encontra seu pleno sentido. Ao mesmo tempo, grandiosa e humilde, esta concepção do ser humano como imagem de Deus representa uma bússola para as relações entre o ser humano e o mundo criado, e é a base que permite avaliar a legitimidade dos progressos técnicos e científicos que têm impacto direto sobre a vida humana e sobre o meio ambiente. Nessas áreas, precisamente como as pessoas humanas são chamadas a dar testemunho da sua participação na criatividade divina, assim também são chamadas a reconhecer sua posição de criatura, a qual Deus confiou a preciosa responsabilidade de administrar o universo. Então está aqui o documento. Penso que o citei na sua integridade. Sim, citei. Penso que se faltar alguma coisa na conclusão, eu quis apenas sublinhar isso, tá bom? Número 95 da conclusão, porque me parece que chega-nos ao ponto que nós queríamos, mas mesmo assim vou voltar aqui na internet e ver, porque às vezes, comissão teológica, eu anotei tudo o que queria. Sim, é isso mesmo, queridos. Só revisando aqui a conclusão. Isso mesmo. O ser humano, em relação, confiou a preciosa responsabilidade de administrar o universo. Isso do ambiente, universo físico. Olha, Padre Lázaro aqui não deixa, era uma palavra que me faltava, físico, tá aqui. Estou brincando, mas tinha percebido aqui no guia de estudo que faltava uma palavrinha. Pois bem, esse documento caiu do céu, no sentido que eu não ia utilizá-lo diretamente na aula se fosse presencial, mas eu percebi que seria importante, assim nós fechávamos alguns temas e não ficássemos, a partir do tema de homem e mulher, só com o resumo de Ladária. E agora nós temos que estudar alguns temas, a questão da sobrenatural, pecado original e finalizar o curso. Está aqui, agradeço às pessoas, vocês que têm rezado pela minha saúde, estou muito melhor, estou feliz, animado, acho que essa aula foi interessante, mas as outras serão mais ainda. Tá bom? Nessa aula peço que somente vocês estudem, tá bom? Então só podemos dizer paz e bem e até a próxima. Tchau, tchau.